Vamos ler aqui Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. Quero que você abra também a sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mateus capítulo 13, versículos 44, 45 e 46. Em seguida leremos segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Vamos então ler aqui o texto de Mateus 13. A partir do 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Muito bem. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Muito bem, até aí tá bom. Esses versículos aqui são a base do nosso discurso nessa manhã. Eu quero chamar a sua atenção, porque essa palavra ela é extremamente importante para nos orientar no sentido de uma vida cristã adequada. E eu quero começar essa mensagem lembrando alguns textos da Escritura, talvez o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 em diante. Ele fala, ele pede à igreja de Corinto, dizendo: suportai-me um pouco mais na minha loucura, visto que eu tenho zelado por vós com o zelo de Deus, porque eu tenho que apresentar-vos a Ele, virgem pura e totalmente sem mácula, a um só esposo que é Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, em um dado momento, ele diz: olha, suporta um pouquinho mais a minha insistência. Ou seja, eu estou insistindo em algo com a igreja, porque é necessário que se insista nas coisas que são essenciais, nas coisas que são mais importantes. Até porque o apóstolo Pedro também, na sua carta, ele diz o seguinte, que para mim, eu não me preocupo, eu não ligo para o fato de eu ter que repetir as mesmas coisas para os irmãos. E para vocês, o fato de eu repetir aquilo que vamos falar agora, hoje, é segurança, para trazer à memória aquilo que é mais importante acerca de Deus, acerca do seu propósito eterno, acerca da sua palavra. Então é importante que nós venhamos a ouvir o que já foi dito outras vezes, e que falaremos hoje com maior propriedade, pelo menos assim eu espero, e assim eu penso, e assim eu desejo, falar com palavras mais claras, para que os irmãos entendam aquilo que queremos transmitir, que estamos tentando transmitir há um bom tempo. E confessar aos irmãos que eu tenho praticamente, só nesse ministério, eu tenho quase 16 anos de ministério. Se somar com os anteriores, vou chegar a mais de 20 anos de ministério. E eu quero confessar aos irmãos que este momento, pelo qual estamos passando agora, tem sido para mim um dos maiores desafios. E tem sido o momento mais difícil e o momento mais dramático, em razão da transição que nós queremos efetuar, e que essa transição não se faz por mera doutrina, não se faz pela mera exposição, ou por uma boa exposição, porque nós estamos tentando, com todas as nossas forças, sair do campo do intelecto, sair do campo da filosofia, sair do campo das proposições, para o campo da experiência em fé da vida de Deus. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Não quero enganar a nenhum de vocês. Queremos deixar de ter o nome de cristãos e começarmos a viver como tais. Entretanto, nós corremos um grande risco, porque, infelizmente, nós somos seres humanos caídos. E não somente caídos, mas fazemos parte de uma cultura
e de um tempo de profunda ignorância das coisas relacionadas a Deus. Então, para nós podermos vencer o nosso tempo, para que você e eu sejamos, como diz o livro do Apocalipse, sejamos vencedores no nosso tempo, nós teremos que fazer um profundo esforço, primeiramente para compreender. Peça a Deus, Senhor, solte as amarras da minha mente, para eu compreender. Peça a Deus graça, misericórdia, Senhor, ilumina meu entendimento, ilumina meu coração, porque eu preciso entender algumas coisas. E não somente é isso, mas nós também temos aí um problema histórico. Quando você olha para a história, para o povo de Deus do passado, mesmo você começar lá com o povo de Israel no Antigo Testamento, o que vai acontecer? Você vai perceber que o povo de Deus, no sentido da massa, né, da maioria, o povo de Deus sempre errou o caminho. Historicamente falando. Olha para o povo de Israel, você imagine que o próprio Deus apareceu a Abraão. Apareceu. Houve ali uma visão. Conversou com Abraão. Foi à casa de Abraão. Isso não é extraordinário? Depois apareceu para Isaac, conversou com Isaac. Foi à casa de Isaac. Depois conversou com Jacó. Foi à casa de Jacó. Fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Depois Deus apareceu para Moisés no deserto de Midian. Não foi? É no Monte Horebe mesmo. Tá certo. Estava no deserto de Midian. E chegando ao Monte Horebe, ou que seja o Monte Sinai, é o mesmo monte, ali Deus falou com Moisés, na sarça, e depois que Moisés tirou o povo do Egito, e chegou novamente ao Monte Sinai, Deus desceu ao Monte Sinai, e fez aliança com o povo. Olha que privilégio deste povo. Deus entregou a lei na mão de Moisés, e não bastaria isso, Deus ainda deu ao povo de Israel os profetas para ler a lei e interpretá-la, e ensiná-la ao povo e aplicar aquela lei ao povo. Mas a despeito de tudo isso, Deus ainda deu todo um sistema pedagógico. O templo, com os seus utensílios, aquelas festas, aqueles sacrifícios, tudo que ali no Antigo Testamento acontecia, era para ensinar o povo. E qual foi então o resultado de todos esses privilégios? Qual foi o resultado? Esse povo tão privilegiado crucificou o Messias. Eu pergunto, eles acertaram o alvo? Olhe para mim em nome de Jesus. Mas como é que pode ser isso? Um povo tão estudado, um povo tão aplicado, um povo cuja cultura, política, economia, tudo estava vinculado a Deus. A própria educação estava vinculado a Deus. A escola que os jovens estudavam era a escola rabínica. Se aprendia aos 12 anos, um jovem, um adolescente, já podia recitar a Torá. E agora esse povo tão privilegiado crucifica o Messias prometido. Ou seja, eles aguardaram por tantos anos o Messias, no dia que o Messias chegou, eles rejeitaram e mataram. Então daí os irmãos percebem o quê? Que eles erraram o alvo. No grego, a palavra hamartia, que se traduz para nós aqui como pecado, se lê literalmente errar o alvo. Se fala muito em pecado, o fulano é pecador, o fulano peca, o fulano tal. Mas o que é pecado? Olha, pecado é errar o alvo. O problema é que nos legaram um falso e equivocado conceito de pecado. Ao passo que o pecado, que é o errar o alvo, não é visto como pecado. Até a sua própria santidade, a sua própria justiça, pode ser um grande pecado para Deus. Porque se você não tomar a justiça de Cristo e estabelecer a sua própria, você erra o alvo, portanto você peca. Se você despreza a santidade, que é o próprio Cristo, para estabelecer a sua própria santidade, você erra o alvo e em nome de uma coisa boa, você peca. Então, quando você olha para a própria história, o povo de Deus, ele sempre errou, né, na sua coletividade. Com a igreja não foi diferente. Olha para a história da igreja. Você tirando ali o primeiro século, e talvez até o segundo século, de lá para cá, foram poucos os acertos da igreja, foram raros os acertos da igreja. Na sua maioria, a igreja se afastou, se desviou e abandonou o verdadeiro evangelho. E nós, enquanto
pessoa individualmente, você enquanto um cristão, eu enquanto um cristão. E vamos falar então de nós enquanto ministério apostólico de volta à palavra. A partir do momento que a irmã Rosirene, o irmão Juraci, com o William e a Tainá, que é uma família, se colocaram debaixo desse ministério, nós vamos seguir esse ministério. Lembra quando vocês decidiram? Olha que responsabilidade nós temos com uma família. Depois veio a Vera, digamos, veio o pastor Renato, veio o irmão Carlos, veio o Tiago, não é? Veio o Mildo com sua família, a sua família, cada um de nós. Ora, você trouxe a sua família, olha, nós queremos seguir a Deus neste ministério. Olha a responsabilidade. Você imagine só, ficarmos aqui, já temos 16 anos, daqui a pouco temos 20, daqui a pouco temos 40, Jesus volta, aí está todo mundo lá, no dia do tribunal de Cristo, todo mundo procurando os outros, daqui a pouco está o de volta a palavra lá no cantinho, lá todo mundo juntinho, esperando, calma, aquela expectativa, né? E aí depois, aí Jesus fala assim, eu quero começar a julgar esse povo aqui, esse ministério aqui, pelo bispo Alexandre Rodrigues. E aí eu, tremendo certamente, né? Depois os pastores, tal, os diáconos, até chegar. E aí tá todo mundo, o que ele vai falar para o pastor Alexandre, né? Vamos começar por aqui. E Jesus fala assim, meu filho, você errou o alvo. A despeito da sua sinceridade, da sua boa vontade, de você se esforçar, você fez todo esse povo aqui errar o alvo. Porque eles fizeram tudo aquilo que você ensinou, mas você os ensinou erradamente, equivocadamente. A despeito do esforço, da boa vontade, da tentativa, vocês erraram o alvo. Com que cara eu vou ficar lá? Me responda. Qual vai ser a minha cara diante de vocês todos e diante de Cristo? Então é o seguinte, eu estou determinado a uma coisa. Eu posso até errar o alvo e fazê-los errar. Mas eu não vou pregar o engano para vocês conscientemente. Eu não vou pregar. Eu vou ensinar para os irmãos qual é o caminho do reino. O reino de Cristo, que é um tesouro escondido no campo. Porque você vai ter que encontrar esse tesouro. E não é fácil encontrar esse tesouro, ele está escondido no campo. Esse tesouro não está à vista. Não está diante dos seus olhos. Está aqui, está todo mundo. Não. É uma questão de revelação. Encontrar o tesouro é receber a revelação desse tesouro que é o reino de Cristo. Então eu vou pregar a palavra. Na medida que eu vou sendo orientado por Deus, que os meus olhos vão sendo abertos, eu vou dirigir a igreja para aquilo que Deus me mostrar na sua palavra concreta. Concreta. E aí, caberá a mim primeiramente, e depois a cada um dos irmãos, segui-la ou não. Aí se você não seguir, aí naquele dia, Jesus dirá, o pastor Alexandre acertou o alvo, ele ensinou corretamente. Mas você não atendeu. Aí eu não terei nenhuma responsabilidade. Eu levo muito a sério essa questão, porque nós não estamos aqui lidando, não é com animais, com cachorro, como quem cuida de cachorro, ou cuida de galinha, que vende ovo de galinha, tem um galinha. Não, são almas, são vidas, são casais, são filhos, são vidas. O que é de mais precioso é a vida, é o ser humano. Então nós temos que acertar o alvo. Amém, queridos? Custe o que custar, nós vamos acertar o alvo. Em nome de Jesus. Então eu preciso que você me ouça. E que você me escute com atenção. Porque o que nós estamos tratando, e o momento pelo qual estamos passando, é um momento decisivo. É decisivo. Se nós não conseguirmos passar essa transição na qual estamos agora, acabou tudo. Tudo será perdido. E eu quero começar pedindo perdão à igreja. Perdão. Pastor, perdão pelo quê? Perdão pelo tempo em que, estando nós nesse ministério orientando a igreja, nós erramos o alvo. Como assim, pastor? Onde foi que você errou exatamente? Onde é que nós erramos exatamente? Queridos, escute essa historinha que eu vou contar para vocês dentro de 3 minutos. Eu falo 3 minutos, mas depende, é mais de 30. E hoje eu não estou com pressa de ir embora daqui. Hoje eu não estou com pressa. Quem quiser ir embora pode ir, ficar com raiva pode ficar. Hoje eu não estou com pressa.
hoje. Essa semana foi longa. Chegava segunda-feira, não chegava hoje. E eu querendo ligar para todo mundo para fazer uma reunião extraordinária para eu falar. Então chegou o dia, agora aguenta um pouquinho aí, que é para o bem da sua alma. É para o bem da sua alma. Quando nós começamos esse ministério, e eu quero que essa mensagem seja totalmente integral na hora de editar ela. Tá bom? Totalmente integral. Quero que todo mundo escute isso que eu estou falando aqui. Nós começamos com uma boa vontade tremenda no coração de acertar. Quem acompanhou conosco nesse primeiro dia sabe da nossa boa vontade. Fizemos tanta coisa que até Deus duvidar que nós estávamos fazendo aquilo lá. Mas na vontade de acertar. Não foi isso mesmo? Aí nós fomos entendendo, fomos corrigindo e tal. Bem, mas dentre algumas coisas, eu quero colocar em relevo aqui o seguinte. É que como o nosso ministério, desde o princípio, caminha na verdade da Escritura acerca da salvação eterna, nós cremos que a salvação é um dom divino, que o homem nada pode fazer para conquistar a salvação, nada pode fazer para manter a salvação, nada pode fazer para garantir finalmente a salvação. A salvação pertence a Deus. É um dom que Ele dá àquele a quem Ele quer, é Ele quem elege, é Ele quem chama, é Ele quem redime, é Ele quem justifica, é Ele quem santifica, é Ele quem glorifica, e ponto final, nós somos gratos a Deus por essa bênção da salvação que é totalmente gratuita. Esse é um ensinamento claro das Escrituras. Pode não ser claro para um grupo de pessoas que talvez nunca leu a Escritura como deveria ler. Mas se você quiser ler a Bíblia, leia a partir das epístolas para frente, você vai ver que o ensinamento claro acerca da salvação é que ela é gratuita. Bem, pastor, e com respeito às obras? Bem, aí nós começamos esse ministério claros de que obra alguma tem valor algum quando se refere à salvação. Claríssimo. Que nenhum homem é justificado por obras da lei. E que nenhuma obra do homem para Deus que parta do próprio homem tem valor para Deus. Não tem. Entretanto, nós, por outro lado, sabíamos que as obras, atenção, embora não tivesse um papel na salvação, ela tinha um papel importante no que dizia ao reino. Ao fato de nós fazermos obras, e ao fazermos essas obras, o Senhor nos julgaria segundo as obras, e então, se as obras fossem boas, nós entraríamos para o reino milenar para reinar com Cristo. Não é assim a verdade? Nós pregamos aqui até hoje. Pastor, mas então onde é que está errado? Que você está pedindo perdão para a igreja? Ora, está errado a partir do momento que as obras que nós apresentamos para os irmãos fazerem não eram as obras do Evangelho. Não eram as obras do Evangelho. Os irmãos vão saber aqui que desde o princípio nós tínhamos um zelo profundo por muitas coisas. Até pela cor da unha da irmã, nós tínhamos esse cuidado. As irmãs pintavam as unhas, aqui do início do ministério, porque sabiam que eram livres para fazer isso. Mas só que tinha no inconsciente coletivo da igreja a ideia de que não podia ser vermelha a cor. Pode ser um rosinha leve. Aí a maioria não pintava. E quem ousava pintar, em nome da sua liberdade, pintava de um rosinha suave. Quase imperceptível. Quando aparecia uma ou duas com a unha vermelha, o comentário era geral. Você viu, pastor? Onde nós estamos chegando, hein? Quem diria? E até convencer o povo que a cor da unha, se é vermelha, se é preta, se é azul, se é verde, isso não tem nenhuma importância para Deus. Deus não quer saber a cor do teu casco. Ele quer saber a cor do teu coração. Poxa vida, se todo o problema do ser humano fosse uma unha, era só Deus arrancar a unha de todo mundo. Só que se você amputar suas mãos, seu coração continua perverso. Bem, então nós erramos na medida em que as obras que nós instintivamente transmitia para a igreja eram obras sem valor algum. Nós erramos. Eu errei. Assumo o meu erro e peço aos irmãos perdão. E eu quero confessar que eu fiz na minha ignorância, mas não continuarei a trazer isso para os irmãos dessa igreja. Não me refiro às unhas, eu me refiro a qualquer coisa que não seja Cristo,
que não seja a sua palavra, que não seja o seu espírito, que não seja, como diz lá em Romanos capítulo 14, o reino de Deus não é comida, nem bebida, e eu posso acrescentar, e nem qualquer outra coisa. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. E Cristo diz em Mateus 23, que aqueles fariseus eram tão meticulosos na sua religião, que eles davam dízimo, sabe de quê? Não era somente do boi, da vaca, do camelo. Não, eles davam o dízimo do cominho. Olha a meticulosidade. Olha como eles eram precisos. Pastor Josué, você está dando o seu dízimo do bruto, né? Não pode ser do líquido, é do bruto. E aí, como às vezes não tem como fazer isso com dinheiro, aí tem que fazer um cheque, você tem que colocar até os centavos dos centavos para não roubar um centavo de Deus. Aí Jesus falou assim, vocês estão preocupados com essas coisas. Aqui o próprio Jesus chamou de camelo, ou melhor, chamou de mosquito. Né? Esses mosquitos estão coando o mosquito, mas estão engolindo o camelo. E o que Jesus quis dizer com esse camelo? Ele quer dizer, mosquito, coisas pequenas e insignificantes. Se você engolir um mosquito, não tem problema, tem? Está tomando um cafezinho, caiu um mosquitinho, você não viu, pai, ele foi embora, acabou. Quantos mosquitos você já não comeu na sua vida e você nem sabe que comeu? Não. O mosquito, meu irmão, está dentro do feijão preto ali, misturou todinho, você comeu, acabou. Agora, você só vai sofrer se você vir. Se você vir um mosquito, você sofre. Um mosquito, tá? Você engoliu muitos mosquitos, vários mosquitos. Cabelo, já comeu muito cabelo. Agora, se você engolir um camelo, meu irmão, como é que esse camelo vai sair depois, hein? Dois problemas, um para entrar, outro para sair. Um camelo? Ou seja, ele falou assim, vocês estão engolindo o camelo e coando o mosquito. O que ele chama de camelo? As coisas grandes, importantes. Vocês estão sacrificando a fé. Não é isso que ele falou? A justiça e a misericórdia. A fé, a justiça e a misericórdia. Preocupados com o dízimo do mosquito, no caso do cominho, está esquecendo daquilo que é mais importante. Infelizmente, a cristandade, vulgo crentaiada, está preocupada com qualquer coisa, menos com a justiça, menos com a fé, menos com a misericórdia, menos com o amor, menos com a alegria e a paz. Entendem o que eu estou dizendo? Então, agora chegou o momento de nós corrigirmos. Portanto, porque se fizemos por ignorância no passado, foi ignorância. Agora, continuar fazendo depois de ter o conhecimento claro da verdade, aí já é errar, aí já é errar conscientemente, aí a chicotada é dobrada. Perfeito? Portanto, pastor, então como é que é esse negócio? Como é que a igreja vai proceder? Como é que ela vai viver? Aí eu quero lembrar os irmãos, aqui na parábola que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 13, como é que nós vamos entender a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola no conjunto das 7 parábolas. Não adianta você querer entender a parábola do tesouro escondido isoladamente. Ali nós temos um conjunto de parábolas. Eu sei que o teólogo dirá o seguinte, não, pastor, aí foi uma coincidência. Essas parábolas estão nos outros evangelhos isoladamente, separadas. Mas entenda, quando Mateus escreveu o seu evangelho, Mateus não estava sendo inspirado por Deus? O que é ser inspirado? Não é ser guiado? O Espírito Santo falou assim, Mateus, eu vou te guiar para você escrever o evangelho, e portanto você vai escrevê-lo na linha do reino, na perspectiva do reino. E portanto, quando então Mateus coligiu essas 7 parábolas, foram coligidas de maneira a significar no seu todo. São 7 parábolas, a do semeador, a parábola do joio, depois a parábola
da grande árvore, depois da parábola do fermento, não é isso? Depois da parábola do tesouro escondido, depois da parábola da pérola de grande valor, e por fim a parábola da rede, e dos peixes bons e dos peixes maus. Então, como compreender a parábola que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Aí eu pergunto para vocês, a que é semelhante ao reino dos céus? Diga, um tesouro oculto no campo. O campo é o mundo. Então, existe um tesouro que está oculto. Sim ou não? Se ele está oculto, ele está à vista das pessoas? Ele está fácil de qualquer pessoa chegar lá e tomar posse dele? Ou seja, qual é o nosso grande desafio hoje? Encontrar o tesouro. Pastor, mas como é que eu posso entender esse encontrar o tesouro no contexto das parábolas? Simples, olhem para mim. Olhem para mim em nome de Jesus. Primeira parábola. O reino de Deus foi semeado no coração. Onde é que está o reino de Deus? Onde? Me ajuda aí. Primeira parábola, a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. A semente é a palavra do reino. Esse reino, enquanto a palavra do reino, foi semeado no coração. Então tudo começa daqui. Onde está o reino de Deus, queridos? Atenção, onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? No coração. O reino de Deus, ele não tem nenhuma relação com as coisas exteriores. Me parece que nós nunca lemos o Evangelho. Me parece que nós nunca lemos ali quando Jesus Cristo entrou numa festa, ou que fosse no banquete, e chegando lá, os seus discípulos não se submeteram ao lavar as mãos. Mas Jesus, é porque o lavar as mãos, presta atenção Jesus, é uma tradição dos anciãos. Poxa, será que Jesus não está ciente disso? Que nós temos uma tradição, que essa água não é qualquer água, é uma água abençoada, é uma água separada para a purificação, o que vai ser incluído naqueles batismos e abluções de que diz o Novo Testamento. Lembra lá de Hebreus capítulo 6, que fala daqueles elementos ali, que são chamados de os elementos rudimentares da doutrina de Cristo, que fala dentre eles lá a fé em Deus, fala batismo os batismos, aqueles batismos ali faz referência aos muitos batismos que tinha no rito judaico. Jesus olha os teus discípulos, eles não querem se submeter à tradição. Todos fazem. Desde o piquititim até o mais velho, cumpre cabalmente. Agora, os teus discípulos, depois que conheceram esse tal de Jesus, esse Jesus é uma coisa esquisita, porque onde ele chega, ele cria um problema. Estava tão bem o povo de judeu, estava bem, tranquilo. Acontecia o culto no templo toda vez, todo dia, o sacrifício, estava lá o sacerdote, o sumo sacerdote, o incensário, tudo bem. Jesus chega e começa o problema. Sabe por quê? Porque ele veio destruir tudo que não é Deus. E veio dizer, pessoal, vamos abandonar esse templo e vamos abandonar todos esses ritos, porque a lei veio por intermédio de Moisés, mas agora a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O que veio por meio de Moisés? E o que veio por intermédio de Cristo? E a verdade. A verdade está em Cristo. Agora ele diz, pessoal, parou tudo. Agora o reino é dentro. É dentro do coração. Você será o templo. Para de bobagem, de você entrar respeitosamente dentro de templos e casas feitas por mãos humanas, com aquelas semiluz ali ligada, aquele altar, aquele padre buchudo, aquele bispo buchudo do De Volta à Palavra. Para de bobagem, você é o templo. Você é o templo de Deus.
O reino de Deus mudou de configuração. Deixou uma configuração meramente exterior e objetiva para ser interior e subjetiva. No seu coração, no seu espírito, na sua alma, na sua mente. Houve essa mudança. E os discípulos de Cristo não queriam submeter a lavar as mãos. Por que não queriam submeter? Porque eles falaram assim, pessoal, é o seguinte, atenção. Está vendo aquele balde d'água ali? A água da purificação? Pois é. Sabe para que serve aquilo lá? Para nada. Não, tem um valor. Você pode lavar louça, você pode jogar no vaso para a merda descer. Entendeu? Entupiu, você taca lá e ela desce. Mas não serve para outra coisa. Não serve para outra coisa. Serve, irmã Vera? Aquela água lava o seu coração das mágoas. Lava o seu coração da mentira, da hipocrisia, do ódio, da inveja, da maldade. Não lava. Absolutamente. Aí os discípulos assim, bem, se não serve para nada, então eu vou comer meu pão, rapaz. Vou comer. Só que aí os fariseus e escribas se levantaram. Porque não tinham entendimento. Diga, Senhor, dá-me entendimento. Peça a Deus entendimento. Porque se nós mantivermos ou fizermos toda uma manutenção de qualquer tipo de procedimento que não seja o habitar de Cristo no seu espírito, no seu coração, como templo vivo, você pode ser um padre, pode ser um monge, pode ser um abade, pode ser uma freira, pode ser o que você quiser, você errará o alvo. Você pode não tomar bebida alcoólica, pode não comer carne, mas você vai errar o alvo. Você pode vestir uma burca, você pode nunca se casar, morrer virgem, você vai errar o alvo. Você pode não comer as comidas que têm agrotóxico, você pode comprar uma roça e plantar sua própria verdura, para você achar que está comendo uma comida pura e será mais puro, mas você não será mais puro por causa disso, porque o problema do homem não está no seu corpo, e nem no coração que bombeia o sangue, está na sua alma. Nós vamos errar o alvo, façamos o que nós quisermos fazer. Ninguém, nenhum de nós, nenhuma igreja evangélica, nenhum segmento evangélico foi melhor do que a religião judaica. Ninguém foi melhor. Ou foi? E eles erraram o alvo. Nós vamos errar o alvo também. Então, no conjunto das parábolas, a primeira parábola fala, o reino de Deus foi semeado, foi plantado, é dentro, é interior. Esse é o primeiro ponto. Olha como vamos chegar no tesouro escondido. Irmãos, essa é uma grande revelação. Olha que está o reino, está dentro de nós. É uma revelação maravilhosa. Você agora vai caminhar, e onde você for, esse Espírito vai com você. Deus habita você, onde você entrar, Deus vai entrar. Onde você tocar, Ele vai tocar. Só que aí, as revelações dos mistérios continuam dizendo o seguinte. O diabo, segunda parábola, aquele inimigo que entrou no meio da lavoura, lembra? O que ele fez? Primeiro ele semeia o joio, homens perversos. Terceira parábola, o inimigo, o que ele faz? Ele transforma, em razão desses homens perversos, aquela erva tão frágil, tão tenra, numa grande árvore. Ou seja, olha como que acontece. Que o reino de Deus, aquela coisa que é interior, se transformou num reino faraônico. A parábola da grande árvore diz que a igreja perdeu o seu caráter espiritual de templo vivo, de casa de Deus, de corpo de Cristo, para assumir uma organização. A parábola da grande árvore, uma organização. A igreja deixa de ser igreja, organismo, corpo de Cristo, pessoas que creem e que vivem pela fé no Evangelho de Cristo e se tornou igreja católica, apostólica, romana. Propriedade de um Estado, de um império, que agora impõe aos homens ritos, costumes, tradições, coisas que roubaram de nós o verdadeiro sentido da fé. Infelizmente roubaram de nós. 1000 anos, não é sem razão que esse período é chamado de o período das trevas.
que é o período da ignorância. Vai suceder a esse período o chamado iluminismo, que se não foi bom, foi melhor do que as trevas. Quando o homem falou assim, poxa, eu penso, eu tenho mente, eu sou capaz de refletir, sou capaz de pensar. Não estou fazendo apologia ao iluminismo. Estou demonstrando como que historicamente o homem evolui. E ele descobre que ele tem um cérebro e que ele é capaz de raciocinar. Porque até então, entre aspas, a igreja pensava por ele. A igreja mandava na educação, mandava na ciência. Na verdade não tinha ciência. A igreja fazia ciência que não era ciência. Era apenas uma maneira meramente humana e ignorante de pensar as coisas. Imagine só a igreja ensinar que a Terra era o centro do universo. Ou que seja, da Via Láctea. Que fosse. Que tudo gravita em torno da Terra. Né? Até que alguém foi descobrir que não. Que a Terra é apenas um elemento, dentre outros, que gravita em torno do Sol. E não o contrário. Enfim. Mas então vai acabando esse período em que a igreja implantou dois grandes males no povo de Deus. Tirando-lhes, né? Tirando do povo, tirando-lhe, tirando a ideia clara de reino de Deus enquanto algo do coração, trouxe, primeiro, o paganismo. Segundo, trouxe uma forma de culto e uma forma de serviço meramente exterior. Coisas. Você não come carne na Semana Santa. Na Quaresma você jejua. Né? Você tem o dia do santo tal, não pode fazer isso, a procissão, a chicotada nas costas. Essas coisas foram colocando, que foram roubando do entendimento e do coração do povo a ideia clara de reino de Deus. O reino de Deus foi sendo perdido. Não do coração, mas do entendimento. Agora o povo de Deus, ao invés de viver essa experiência orgânica de reino de Deus, não. Agora voltaram para os rudimentos, para os ritos, para as coisas, para as estátuas, imagens de escultura, que independentemente, como dizem os católicos, de não ser adoração, ser veneração, mas é apenas um boneco. É só um boneco que não serve para nada. Nenhum desprezo ao culto e à fé dos católicos. Mas como qualquer coisa dos evangélicos também, se for coisa, não serve para nada. Você vai à igreja evangélica, tem lá, eles colocam na frente lá um balde de azeite. Não serve para nada. Aí eles colocam lá uma água abençoada. Não serve para nada. Aí vão distribuir uma rosa para cada um. Não serve para nada. Aí vai fazer o vale do sal, um corredor do sal. Não serve. Não, é um prejuízo. O sal que você poderia temperar a picanha para fazer o churrasco, você vai colocar para o povo pisar. Isso é um prejuízo. Mas tratando-se da fé do reino, não serve para nada. Eu ia falar uma coisa aqui. Eu tenho que me conter para ninguém me interpretar mal. Perfeito? Qualquer coisa que não seja Deus no seu espírito não serve para nada. Paulo estava tão claro disso que ele diz o seguinte, olha para mim. Ele disse, olhem para mim. Tem um povo por aí que anda se orgulhando. Isso é bobagem, ele disse. Se alguém poderia se orgulhar, era eu. Porque eu tenho o que vocês todos juntos não têm. Aí ele passa a elencar, olha, eu sou circuncidado ao 8º dia. Eu sou da tribo de Benjamim, que era o filho amado de Jacó. Não é? E o filho mais moço da mulher que ele amava. Da linhagem de Israel. Aí ele vai falando. Quanto eu era fariseu. Zeloso pela lei. Ou seja, ele tinha tudo. Hebreu de hebreus. Poxa, só coisa boa. Só coisa que engrandece o indivíduo. Sim ou não? Aí ele falou assim. Entretanto, tudo isto, essas coisas todas, que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo.
Ele jogou fora, ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir a pérola, para adquirir o campo, por causa daquele tesouro. Aí ele diz mais, atenção. E não somente considero perda, mas também eu as considero refúgio. Aí você pega depois um dicionário do grego, a palavra refúgio significa e as considero como esterco de cocô de cachorro. Em outras palavras, o fato de ser hebreu de hebreus, atenção, o fato de ser fariseu, o fato de ser circuncidado, foi Deus que mandou fazer a circuncisão. Mas o fato de ser circuncidado, o fato não vale nada. Pastor, então, o que você quer que eu faça? Que você abandone tudo. E vamos começar de novo. Vamos começar certo. Porque o que fizemos não resolveu a nossa vida. Então, no conjunto das parábolas, nós temos o reino de Deus enquanto uma existência espiritual, orgânica dentro do homem. Mas o inimigo veio colocando falsos crentes, homens perversos no meio, para criar um grande sistema de coisa. Não bastasse isso, tacou fermento. E esse fermento são falsas doutrinas, que não correspondem à doutrina de Deus. Acabando, queridos, ali, o período das trevas, parece que uma luz começou a brilhar. Surgiu a reforma protestante. Um grupo de padres, de freis e religiosos perceberam na escritura ali e tal. Aí os irmãos conhecem a história da reforma protestante. Só que a reforma protestante tem um lado escuro que o povo não sabe. Aí, se alguém quiser saber, leia o livro de Max Weber, chamado O Espírito do Capitalismo e a Reforma Protestante. Leia. Agora, não é um livro fácil de digerir. Você comer um parágrafo dele, vai ter que ruminar muito. Leitura densa, filosófica, complexa. Mas é um dos livros que pode te falar alguma coisa que estava por detrás ali da Reforma Protestante, que apesar de eu acreditar que Deus mesmo assim se utilizou daquele movimento para trazer à luz algumas verdades ocultas, mas as motivações por detrás do movimento eram de ordem política. Era guerra. Sabe quando alguém sai de uma igreja brigando com um pastor? Para poder montar a igreja dele? Muitas vezes sai em nome de Deus e da verdade. Mas e qual que é a motivação? Tem esse detalhe, não tem? Sair multiplicando. Cada dia aparece, vou fundar minha igreja, vou abrir um trabalho. Não é assim? Complicado. Mas havia motivações políticas. Tanto é que, segundo a própria história, vocês sabem como foi que os protestantes vieram para a América? Saíram lá da Inglaterra e foram para a América? Primeiro porque eles mataram o rei Carlos, que se conhece como rei Carlos I. O seu filho, que era o herdeiro do trono, fugiu para a França para não morrer também. Levaram a criança fugida lá para a França. Aí os crentes protestantes ficaram vencedores, mataram o rei, enforcaram o rei. Mas esqueceram que o filho do rei tinha fugido, cresceu, montou um exército, e agora ele volta para matar os crentes protestantes tudo. E aí, quando eles se veem numa situação difícil, o que os protestantes fazem? Não, vamos agora fugir daqui. Só que fica chato, crente, protestante, nós estamos fugindo. Não fica chato essas coisas? Aí tem que se criar uma história bonita, romântica, para iludir os abestados, os ignorantes, os leigos, os que não gostam de ler, os que gostam de ritos, de rosa vermelha, rosa amarela, de sal grosso, que gosta de cabresto, que gosta de doutrina de homem, de ser mandado, conduzido e manipulado. Estou nervoso. Eu estou nervoso, estou falando para vocês, velho. Porque, irmãos, é porque eu tenho uma luta. Até eu falei assim para minha esposa essa semana, meu bem,
que eu estou ganhando de ficar lutando com esse povo? Porque eu estou carregando uma carga nas minhas costas muito grande, uma cobrança muito grande, e eu poderia viver minha vida com minha mulher e minhas filhas, poderia não? Largar vocês para lá, uai. Larga para lá essa coisa. Vou viver o evangelho do modo como eu entendo que tem que viver, e vou viver minha vida feliz, deitar na cama e não estar preocupado com ninguém. Estamos lá na cama, lá fazendo as coisas lá, eu e a Jane. Aí ela para, meu bem, e o fulano? Eu falei, meu bem, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Não faz não. A gente estava lá no Rio de Janeiro uma vez, lá num bem bom, numa boa, tá, um marzão, tá. E o irmão fulano, eu falei, meu bem, me deixa um pouquinho. Eu estou tentando esquecer para me aliviar. Você vai lembrar do irmão fulano. Mas não tem como se livrar dos irmãos. Porque é o problema do irmão tal, o problema do filho do irmão tal, o outro que fugiu de casa, o outro que quebrou o pescoço, o outro que está fumando droga, o outro que está com homossexualidade, o outro que está com pornografia, o outro que não quer estudar, o outro que está triste, o outro está com depressão. É muito problema. Mas por que tem que ser assim? Então eu preciso da ajuda dos irmãos. Perfeito? Se vocês não me ajudarem, ou eu vou largar, ou eu vou morrer. Largar eu não vou largar não, porque não tem como. Nós estamos amalgamados, né? Mas eu posso morrer. E se eu morrer, aí tem outros irmãos aí, mas vão morrer também. É besteira, quem entrar vai morrer. Então não deixa mais morrer não. Ajuda, ora, colabora, e aí vai dar certo. Então quando eu falei que eu estou nervoso, é porque eu estou sentindo o peso da responsabilidade. Então não é fácil. Então, quando os protestantes então fogem agora para a América, estão fugidos de uma situação, o que eles falam? Nós não estamos fugindo nada. Nós somos os eleitos de Deus. Olha a doutrina da predestinação aí. Nós somos os eleitos, os predestinados. Só aqui, ó, os predestinados. O resto não é eleito. Esse rei Carlos II que vem da gente é do diabo, é eleito para o inferno. Nós, os eleitos para o céu, estamos sendo chamados por Deus, como o povo de Israel foi chamado a sair do Egito. É o êxodo. Ó, vamos cruzar o deserto, literalmente falando, e vamos adentrar a boa terra de Canaã, que é a Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos hoje. E aí eles implantam ali, agora, uma nação de cunho capitalista. O problema do capitalismo, sobretudo aqui nas Américas, é um problema protestante. Até porque a ideia de eleição é a ideia de herdar riquezas, propriedades. Você duvida de mim, mas você olhar para a nação americana, que é uma nação protestante, e você verá lá. Qual o país capitalista do mundo hoje, que impera no mundo o capitalismo? Quem que é? Isso é coisa de protestantismo. Mas não bastasse isso, que já é uma coisa perversa e maligna, como alguém no passado disse, que o dinheiro, enquanto esse mal universal, é o excremento de Satanás, agora eles vão instaurar um puritanismo. Os puros. Aí começam as doutrinas do que fazer e do que não fazer. Agora eu pergunto, vocês sabem quantos ou quantas pessoas, sobretudo mulheres, eles mataram? Porque não se submetia ao seu regime? Na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos? Protestantes. Inclusive agora me fugiu à memória o nome de um filme que eu vou trazer para vocês assistirem, que conta exatamente essa história do puritanismo. Quantos não morreram queimados em nome de Deus, em nome de uma nação pura? Agora imagino, quem foi que trouxe para o Brasil esse evangelicalismo? Quem foi? Foram os missionários americanos, que fundaram agora, em oposição ao catolicismo, esse movimento evangélico, e nos legaram, portanto, um tanto
tanto de coisas puritanas. Nós temos uma cultura puritana, no sentido de que a nossa cultura cristã evangélica é puritana de natureza. Nós temos outros problemas de ordem sociopolítica, é verdade. Mas eu estou falando dessa veia puritana. Depois então de tantos anos debaixo de um jugo, porque cada vertente evangélica aplica um jugo diferente, hoje nós não conseguimos viver sem esse jugo. Hoje nós nos escandalizamos com qualquer coisa. Estamos pregando, irmãos, nós não vamos mais manter nenhum jugo puritano, não vamos mais manter doutrina de homens, nós não vamos mais seguir este caminho. Atenção, olha para mim. Aí, pastor, eu estou me escandalizando com algumas coisas que eu estou vendo aqui. Porque depois dessa tal liberdade, eu estou vendo cada coisa acontecer aqui, que até Deus está duvidando que está acontecendo. Eu já conversei com vários irmãos aqui. Aí eu pensando algumas coisas, sabe? E aí me veio assim, engraçado. Uma das primeiras coisas que nós pregamos em nome dessa liberdade da nova aliança, lembram? Foi que o dízimo, enquanto essa obrigação legal do Antigo Testamento, já não existe no Novo Testamento. Não é isso mesmo? Isso não foi uma das primeiras coisas pregadas em nome da liberdade? Aí o que aconteceu? A liberdade chegou. Graças a Deus, ó, estou livre. Não sou obrigado a dar dízimo. Não sou. Conheço pessoas aqui desse ministério que todo mês tinha ali o seu dízimo fiel. Tinha. No cativeiro. Fora o seu dízimo, tinha as ofertas dominicais. Fora as ofertas dominicais, tinha as ofertas dos propósitos e dos programas da igreja. Que se você somar tudo, daria uma média de 20% do salário de uma pessoa. É uma boa fatia, não? Aí quando veio a liberdade do evangelho, da graça, saiu aquela tensão, falou, graças a Deus, não tem mais que ser obrigado a dar dízimo. Aí a partir de então, nunca mais ofertou R$1. Fez bom uso da liberdade? Não? Mas por que os irmãos não vieram reclamar para mim, pastor? Os irmãos estão fazendo mau uso de sua liberdade. Ninguém me procurou para falar isso. Está todo mundo, é isso aí, o dízimo não tem que ser dado mesmo. Aleluia, é a graça, tal. Por que não me procuraram? Me diga. Porque favorece o seu bolso. Entenderam? Você está feliz porque agora tem mais dinheiro no seu bolso. Não tem que dar dinheiro para a igreja. Você ficou feliz. Mas de repente, quando vem uma outra espécie de libertinagem, em nome da liberdade, e eu vou começar a pregar agora, que esse é o meu tema, liberdade e libertinagem. Pastor, vem cá, pastor. O que está acontecendo? Bem, por todos os efeitos, olhem para as parábolas de Mateus 13. O nosso desafio é encontrar o tesouro escondido. Quem quer encontrar esse tesouro escondido? Amém? Não vai ser fácil. Mas nós lemos aqui no texto de 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E aqui nós temos dois elementos. O tesouro, e aqui esse tesouro certamente está ligado ao tesouro de Mateus capítulo 13. Lá é um tesouro escondido. Aqui é um tesouro dentro de um vaso de barro. Temos o tesouro e temos o vaso de barro. O que é o vaso de barro aqui no texto? Ora, é você. O homem é o vaso de barro, que fala da sua fragilidade. Tanto é que ele vai dizer, olha, em tudo somos atribulados. Olha, nós somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Ou não é assim que é a sua vida? Você fica abatido eventualmente? Ou não? Perplexo? Assustado? Às vezes daquela coisa, vontade de parar. O
Quem é que nunca falou assim, eu vou parar de tudo? Não aguento mais. Parar de largar a família, eu vou largar a família, eu vou embora. Fica aí, seu bando de gente ruim. Vai para onde? Eu não sei, eu vou para qualquer lugar que longe de vocês. Quem nunca um dia não passou isso pela cabeça, pelo coração? Já! O mais calma que um dia pensou, nem se movimentou, mas pensou. Problema de toda sorte. Problema de família, de filho, de cunhado, de cunhada. De sogra, de trabalho, de financeiro, de igreja, de menino que briga na rua, aí vem briga de vizinho. Tudo é muito problema. Nós somos um vaso de barro. Você é frágil. Mas de repente eu posso falar, não, mas nós temos um tesouro em vaso de barro. Alguém fala, pastor, que tesouro é este? Veja que ele usou aqui um pronome, né, bem enfático. Temos, porém, este tesouro. Este tesouro. Este do qual estou falando. Este do qual falo. Se você começar a ler do primeiro versículo, do capítulo 4, ele diz, pelo que tendo este ministério. Olha na sua Bíblia, por favor. O versículo 1 do capítulo 4 diz, pelo que tendo este ministério. Versículo 7, temos, porém, este tesouro. Então, este tesouro, a que ele fala aqui no texto, é este ministério do versículo 4. Mas este ministério do versículo 4 é o ministério a que ele faz referência no capítulo 3. Os irmãos já sabem que o texto, ele vai fazendo referências, né, texto com texto, para você entender o todo. O capítulo 3 de 2 aos Coríntios é o capítulo de ouro da Escritura. Até disse lá em Planaltina que esse capítulo é o coração da Escritura. Porque em nenhum lugar da Escritura diz essas palavras do modo como aqui estão ditas. De maneira que elas são esclarecedoras, elucidadoras. Pastor, o que diz aqui? Que ministério é esse? Aqui fala do ministério, o título diz, a excelência do ministério da nova aliança. E este ministério da nova aliança é esse tesouro que está dentro de você. Então, se você não encontrar esse tesouro dentro de você, se você não encontrar esse tesouro dentro de você, que é esse reino de Cristo dentro de você, você estará fadado ao fracasso. Então observe, em nome de Jesus. O capítulo 3 de 2 aos Coríntios, o primeiro aspecto que eu quero demonstrar aos irmãos é o que está aqui nos versículos 2 e 3. Quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre inscrever no coração. Versículo 2 e 3 fala assim, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos, vós já estáis, estando já manifestos como carta de Cristo. Pausa, olhe para mim. Estando já manifestos como carta de quem? De Cristo. Para que serve uma carta? Para que serve uma carta? Para quê? Para comunicar. Bem prático. Para que serve a carta? Quando você recebe uma carta, o que você faz? Você lê. Você imagine que Cristo, ele quer comunicar algo ao mundo. Cristo quer falar algo ao mundo, às pessoas. E ele, portanto, preferiu inscrever e escrever o que ele quer dizer no seu coração. Vós sois a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. E aqui o apóstolo Paulo começa a redirecionar o nosso olhar, dizendo, é no coração. A carta é lida no coração, porque o reino é no coração, nova aliança é no coração, Novo Testamento é no coração. E aí ele vai fazer um contraste com uma outra coisa. Ele diz ainda no versículo 3, não com tinta. Essa carta não é escrita com tinta. Nem tampouco ele diz, foi escrita em tábuas de pedras. Não, não é tábuas de pedras não, é no coração. E aí ele gera aqui o contraste. O que ele quer dizer, escrita em tábuas de pedra?
O que foi escrito? Êxodo 31:18. Em tábuas de pedra. A lei. Vocês estão nesse plano, nesse projeto, nessa aliança em que Deus escreve a sua vontade em tábuas de pedra? Não. Não em tábuas de pedra, mas a vontade dele é inscrita onde? No coração. E aí ele começa a nos ensinar que o tesouro escondido, que é esse ministério da nova aliança, que é esse reino interior, é uma vida vivida de acordo com os princípios da nova aliança e não com os antigos da antiga aliança. Tanto é verdade que a partir então do versículo 6, ele vai começar a discriminar essa questão. Ele vai dizer assim no versículo 6, olha, o qual, referindo-se a Deus, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aí ele faz uma ressalva entre vírgulas, não da letra. Repita comigo, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Por que essa fraqueza toda? Diga de uma nova aliança. Só que o seu irmão não entendeu. Ele não está te entendendo. Então explica para ele, não da letra. Explica para o teu irmão. Conversa com ele um pouquinho aí. Meu irmão, você não está entendendo. Não é da letra. Aí você responde para o teu irmão, mas a letra é boa. Poxa vida, escrever as coisas certas. As coisas corretas. Pastor, vamos fazer então um manual, que nós vamos resolver o problema dos nossos jovens. Vamos dizer para ele assim, olha, proibido fumar arguilé. Ah? Que arguilé está empesteando, né? Está lá a turminha lá. Bobagem, aquilo lá é uma bobagem pura. No futuro o jovem vai descobrir que isso é bobagem. Porque aquele trem nem tragar não traga, é só para ficar... Igual o pai de santo lá, recebendo o preto velho. Mais nada. Causando câncer no seu pulmão. É uma bobagem, é uma tolice de gente que não tem juízo. Então, se nós colocarmos no manual, pastor Josué, no manual, proibido fumar arguilé, nós vamos fazer esse mandamento na primeira tábua nossa. Só tem um problema. Aqui está o caminho da verdade. Deus nos fez ministros da nova aliança, não é da letra. Pastor, mas não vai ser bom fazer esse manual? Pelo menos os jovens vão saber que fumar arguilé não pode. Sabe por que nós não vamos assumir esse caminho? Porque a letra mata. Aqui, ó. A letra mata. O conhecimento nunca levou ninguém a ser melhor. E sabe quem é a maior prova disso? Você. Você não se tornou melhor porque aprendeu alguma coisa. Pelo contrário, me parece que os homens vão aprendendo mais, vão se tornando piores. Porque vem o orgulho, vem a arrogância. Junto com o conhecimento vem o dinheiro. Quando vem o dinheiro, vem a presunção, humilhar os outros, pisar os outros. O conhecimento está matando a humanidade. Não é somente a lei que mata. Não, qualquer forma de conhecimento. Está lá o menininho, nasceu da mamãezinha lá, recém-nascido. Aí ele faz aquele cocôzinho preto. Primeiro o cocô é preto. Aí ele vai ficar todo cagado. A mãezinha tem que ir lá, limpar. Depois jogar aguinha. Aí depois seca, coloca talquinho, senão assa. Não assa aí, Rosilene? Você que trabalha com isso? Aí talquinho, aí tem que colocar o macacãozinho, aí tem que colocar o coeirozinho, aí tem que balançar, aí tem que dar o peito, aí a criança não encontra o bico do peito, aí tem que ficar direcionando, porque aquela criança é totalmente dependente. Totalmente. Aí o bichinho vai crescendo, aí quando fica grandinho, que a mãe chama, ele fala não. Por que ele fala não? Porque agora ele já pode caminhar, ele já caminha. Antigamente a mãe tinha que levar. Agora, como ele tem essa autonomia, ele tem um certo conhecimento, ele agora já começa a resistir. Aí quando ele fica adolescente, daqui a pouco ele pensa,
Meus pais não sabem nada. Eu sei mais do que os meus pais. Não é assim que o adolescente pensa? Mas ele sabe mais que os pais? É bobagem dele. Os pais estão quase morrendo. Banguelo. De experiência da vida. O menino chegou um dia desse e acha que sabe tudo. Mas o que faz esse espírito rebelde assim? É porque ele acha que ele sabe. E o pior, quando vai para a universidade, acabou, meu irmão. Acabou. O pai, coitado, não tem a 4ª série. O pai não teve chance de estudar. O filho chega. O filho sabe das coisas. Ó. O pior é se ele fizer um concurso público e passar. Se arrumar dinheiro, salário, então, já era. Aí sabe para que serve o pai a partir de então? Para nada. Pega o velho e a velha, taca num asilo. De vez em quando, quando eu lembrar, a cada 3 meses eu mando um pacote de fralda geriátrica para vocês. Quando eu lembrar, porque não tem tempo de lembrar de velho lá no asilo. Porque tem tanta coisa para fazer da vida. Os negócios. Não é assim que é o ser humano? Mas tudo isso é em razão de quê? Do conhecimento. E o pior, o conhecimento está nos mais velhos. Não está nos jovens. Só que nós não aprendemos a valorizar os mais velhos. Nós não sabemos. Tudo isso por causa de quê? Do conhecimento. Queridos, a letra mata. Deus sabe o que Ele está dizendo. Lembra do Antigo Testamento? Lá em Gênesis capítulo 2? Estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Não era? 2 árvores. Entenda a pedagogia de Deus. Olha, se vocês comerem desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente. Mas e se eu comer e não morrer? É possível, não? Olha a palavra de Deus. Certamente. Não se engane que você vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e vai viver. É mentira. Todas as igrejas evangélicas que conduziram o povo na base da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso pode, isso deve, isso não pode, isso não deve, todos morreram. Os filhos se extraviaram. Pastor Renato é policial militar. Ele tem um filho que trabalha no presídio. Aí eles contando para mim um dia desse, né? Dizendo que quando olha para aquele tanto de preso, tudo filho de crente, 90% assembleiano. Estou mentindo, pastor? Eu me lembro um dia eu estava fazendo um trabalho missionário em Formosa. Aí visitamos a casa de uma pessoa e a mãe chorando falou assim: pastor não me chamava de pastor. Falou: irmãos, vão lá visitar meu filho. Ele está na delegacia. Olha, meu filho foi pego com mais 4 jovens, estupraram uma moça. Há 2 dias estão presos lá. Vai visitar meu filho. E aí nós fomos visitar o filho da irmã. Não é? Eu nunca tinha entrado numa delegacia, lá para as regiões onde tem algumas celas. Não tem algumas celas? Quando eu vi, eu fiquei espantado, porque eu não sabia que tinha cela lá dentro. Tinha umas 5 ou 6 assim, lá no fundo. Que nós entramos, eu não sabia como proceder, nunca tinha experimentado essas coisas. Também muito novo, com um violão na mão, e mais uma jovem e um jovem. Um jovem que, inclusive, hoje já não está mais nesse mundo, foi para o outro mundo. Certo? Depois eu conto por quê. Que ele foi embora antes da hora. Aí eu falei: pessoal, é o seguinte, vamos cantar uma canção. Perfeito? Para ver se a gente chama a atenção do povo. Ei, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Não tem como chegar assim. Eu vou começar a cantar aqui, eles vão ver que tem alguém cantando, vão. Aí começa a entrar, aí vamos ver o que vai acontecer. Aí vamos cantar qual música? Não, cantar aquela música Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado. Estamos lá cantando. Irmãos, daqui a pouco, parecia uns bichinhos que estavam numa jaula. Todo mundo se levantando e indo para a grade. Todos. Tudo cheio. E tudo cantando. Porque Ele vive. Todos cantavam. Todos. Aí eu esqueci a letra e eles continuaram. Poxa vida. Quem é aquele povo que está lá? Filho de pastor. Filho de missionário. Mas o que eles fazem lá naquele lugar?
Bem, há muitas razões. A razão que eu dei aqui não explica tudo. Mas um dos motivos, certamente, aquelas pessoas não aprenderam a amar a Deus. Foram criados na base do pode, não pode, faça, não faça. E aí foi criado, preso, aquela energia, aquela coisa. Quando explodiu foi de uma vez. Não sabia nem lidar com as suas próprias emoções, suas próprias paixões, porque nunca foi permitido sentir nenhuma paixão, como se não fosse um ser humano, como se fosse um anjo. Seu filho não é anjo, é ser humano. E você tem que ensinar para ele a vida, ele tem que lidar com a vida, tem que conhecer a Deus, amar a Deus, e não pode ser guiado e controlado por pode, não pode, porque ele não vai viver assim. Está aqui, ó, a letra mata. Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Não duvide disso, certamente morrerás. Porque essa árvore traz 3 coisas para o indivíduo. Primeiro, conhecimento. Segundo, pecado. Terceiro, morte. Agora, essa outra árvore é a árvore da vida. Olhem para cá, pessoal. A árvore da vida. E essa árvore da vida, ela... se vocês comerem dela, vocês viverão. Quem quer viver aqui? Quer viver? A árvore da vida. Ó, desta morrerás. A árvore do conhecimento morre. A letra mata. Agora, da vida, vive. Por que da vida vive? É a árvore da vida. Essa é a árvore do conhecimento. Essa é a árvore da vida. Qual é o princípio da vida? Qual que é? Quanto mais você vive, mais você depende da vida. Imagina só uma pessoa velhinha, uma criança. Ela não respira? Não tem que respirar? Para poder viver, não tem? Quando ela tiver com 15 anos, ela vai dizer assim, bem, eu já estou grande, eu vou parar de respirar. Não preciso mais de respirar. É possível isso? Não? E quando tiver com 50, ela tem 50 anos. Eu já posso parar de respirar, não posso não? Hã? Não pode. E quando tiver com 70, quanto mais velho, mais necessidade tem de respirar. É a lei da vida. Dependência. 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 Quanto mais você conhece, mais independente de Deus. Quanto mais você se alimenta de Cristo, mais você depende dele para continuar a viver. Esta é a verdade do Evangelho, é a verdade da nova aliança, que é um tesouro em vaso de barro, é um tesouro oculto no mundo, porque olhando para o mundo, nós não vemos a expressão deste tesouro em vaso de barro. E o que nós vemos então? Nós vemos igrejas que são meras religiões, que são meros templos, que são meros ritos, que são meras doutrinas de homens, meras coisas que não servem para nada, porque não muda a vida de ninguém. De todo modo, ele vai dizer aqui, que esse ministério da letra que mata, aqui comparado à árvore do conhecimento do bem e do mal, é o ministério da condenação e da morte. Ao passo que esse ministério, aqui ele vai dizer, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Esse ministério da nova aliança, que é esse tesouro em vaso de barro, que é um tesouro que não se encontra, não se vê no mundo, porque ele foi perdido em razão do joio, em razão da grande árvore, em razão do fermento. É dito que essa nova aliança, esse ministério, esse tesouro, é o Espírito. É o Espírito. É a lei do Espírito de vida. E aqui eu quero encerrar essa mensagem falando algo que eu falei aqui domingo passado, mas que eu não tive tempo de desenvolver, ou pelo menos não me veio no momento. A nova aliança, ela nos liberta, sim ou não? Nos liberta da lei,
dos mandamentos de homens, das regras humanas. Mas aí quando solta essas cordas, que nós ficamos livres, logo vem uma preocupação. E aí? Então agora o que eu posso, o que eu não posso? Quando você pergunta o que eu posso, o que eu não posso, você está retrocedendo. Você está voltando para a letra. Você está pedindo um manual. Tábuas de pedra. Pastor, mas como é que pode ser prática essa vida livre? Como lidar com a liberdade? Lidar com a liberdade é um grande problema. E não é para vocês somente não. Porque eu estou aqui e na qualidade de bispo quero informar a igreja. Bispo é supervisor. Quando você fala, o que você faz aqui? Não, eu sou supervisor. Ah, supervisor. E você, não, eu sou bispo. Não, ele é o bispo. Porque esse nome bispo ganhou uma conotação religiosa de status e espiritualidade falsas. O bispo é um ser humano como você, mais fraco que você, muitas vezes, em algumas áreas. Tão sujeito a qualquer coisa como você. Para de bobagem. Para de olhar para mim com esse olhar de piedade, como se eu fosse um santo. Não sou. Nem eu, nem o pastor Fernando, nem o Renato, Josué muito menos. Ele sabe que é assim que eu falo, mesmo brincando, né? Estão entendendo, pessoal? Para de bobagem. Lidar com a liberdade é um problema para você e para mim. Como eu, Alexandre, sobretudo, vou lidar com a minha liberdade? Por que sobretudo você? Porque por mais que esteja pregando aqui a nova aliança, lá no fundo você ainda fica pensando que eu vou te recriminar, que eu vou te... Não, porque o bispo, o que o bispo vai falar? Não é assim que não tem... É um sentimento errado. Eu não vou perseguir a sua vida. Eu não vou te vigiar. Perfeito? Ora, quanto a mim, não. Pode ser que o meu coração enganoso fale, não, eu posso fazer mau uso da minha liberdade, porque afinal de contas, quem é que vai vir falar comigo aqui alguma coisa? Não é assim? Coisa do homem, coração enganoso, coração, falta de Deus na vida. Lidar com a liberdade é um problema de todos nós. Eu falei aqui na semana passada acerca dos escravos, lembra? Eu quero relembrar os irmãos, porque ficou faltando a parte mais importante do exemplo que eu dei. Eu dei o exemplo, não completei e não resolveu nada. Houve um tempo de escravidão no Brasil. O pessoal lá da África vendia os seus próprios compatriotas, e aí o povo trazia os navios cheios de negros para o Brasil e vendia para os proprietários de terra, para os latifundiários, para os senhores feudais, não é? Não era assim? Aí o dono da fazenda comprava 20, 30 escravos. E aquele sistema de escravidão funcionava bem. Em que sentido? Ora, eu comprava meus escravos, vocês trabalham para mim, são minhas propriedades. Eu tenho 20 escravos, 20 mulas, 20 cavalos. Não é assim que fazia? E se um negro daquele, um escravo, se rebelasse? É simples. Coloca ele no tronco, dê uma surra na frente de todos, depois coloca ele numa solitária, num quarto escuro, mofado, lá dentro, com uma argola no pescoço, preso à parede. Deixa ele lá uma semana servir de lição para os outros. E os demais? Está vendo lá? Se rebelar, é aquilo lá. E para vocês ficarem ligados, uma pisa de manhã, uma pisa meio-dia, uma pisa à tarde. Enquanto isso, o canavial estava bonito? Ou não estava? Tudo cuidado. Eu pergunto, funcionava? Funcionava. Eu não estou dizendo se era bom ou ruim. Funcionava. Lembra quando vocês também eram escravos? Lá na Assembleia de Deus? Lá na Adventista? Na Deus e Amor, lembra? Na Metodista? Que você era obrigado a dar o dízimo, senão seu nome ia para a parede? Senão você era excluído? Que você não podia cortar seu cabelo? Não podia comer a comida que você queria comer? Não podia beber a cerveja que você queria beber? Não podia beber? Lembra disso? Lembra que tinha, quando não era o pastor, era o ancião, era o presbítero, era o diácono, era o vizinho, era a irmã faladeira que profetizava, que te entregava? Que você lembra disso ou não lembra? Não, você lembra ou não lembra? Que você comia na taba? Que você não podia fazer nada? Tudo era pecado? Não podia ir para o cinema? Não podia usar bermuda? Não podia ver o jogo da Copa do Mundo? Porque a Copa é do mundo? Hein? Você
podia fazer nada porque tudo era pecado, sob a penalidade de ser excluído, de ser exposto e de ir para o inferno ainda no final. E o diabo fica lá queimando lá você com fogo de baixo para cima. Pelas eternidades sem fim. Fogo, 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 fogo. Não era assim? Funcionava? Funcionava? Funcionava, ó, lógico. Lógico. Funcionava. Pensa numa coisa boa, é a escravidão. Coisa boa. Porque mantém a ordem, Rosirene. Mantém a estrutura. Mantém o padrão. Mantém o controle. Hã? Aí de repente veio uma pessoa e tem uma ideia, ó. Vamos libertar os escravos. Princesa Isabel assinou a lei áurea. E aí, que coisa boa. É bom ou é ruim? Bom ou ruim? Mas e as estruturas? Hã? E as estruturas? E o canavial? Quem vai cuidar? Bem, negro é gente, negro tem alma. Esse foi o grande argumento da libertação. É um ser humano. É uma pessoa como qualquer outro. O homem começou a compreender isso. E aí houve a libertação dos negros. Uma coisa boa, um marco. Um grande marco na história do ser humano. Não é do Brasil, não. É do ser humano. Porque agora há um respeito e entende que o indivíduo é livre. E aí um dia, de repente, também, alguém disse para vocês que eram evangélicos, prisioneiros, dentro de um sistema de usos e costumes, doutrinas de homens, daquele cativeiro, tudo era pecado, nada podia fazer, qualquer coisa vinha o capeta, vinha o diabo, vinha lá o gafanhoto para te disciplinar, lembra? Alguém disse, pessoal, vocês são servos de Cristo, vocês são livres. Aí houve a sua libertação, como houve a dos escravos. Aí você, poxa, eu sou livre, que legal, agora eu sou livre. Então então quer dizer que eu posso ir ao shopping e sentar lá no meio daquela praça de alimentação e comer uma comida bem gostosa, enquanto o garçom traz, eu posso tomar um copo de chopp? Pode. Pode. Bem gelado? Pode. Uai. Aí então, e o diabo? Não, o que tem o diabo? O chopp não é do diabo? Que do diabo, meu irmão? No inferno, lá no lago de fogo, não tem chopp, não. Se tiver, todo mundo vai querer ir para lá. Lá tem é fogo. O chopp é uma bebida que o homem inventou, que o homem inventa muitas coisas, só que contém álcool. Você poderá se embriagar. E se você ficar embriagado e perder a sua consciência, perder o seu juízo, você pode ficar pelado no meio do shopping, como Noé ficou pelado na vinha dele. Está lá o pastor peladão no shopping. Agora eu vou. Tal. Hein? Pelado. Andando de 3 pernas no shopping. Aí está lá o irmão Misericórdia, pelo amor de Deus, gente. Misericórdia, sabe quem está pelado no shopping? Quem? O pastor Fernando. Hein? O pastor Fernando pelado no shopping. Mas o que deu nele? Ficou doido? Não! Bebeu 3 torres de chopp. Isso é um problema dele. Mas não é pastor? Não, não é pastor. É um pecador. É um pecador, coitado. Igual o pastor Josué, coitado. Pecador. Pastor Renato, pecadorzão. Mais velho, mais pecado. Pastor Alexandre é outro pecador. Tira os olhos dos homens. Olhe para Cristo. Eu vou errar muitas vezes em vários setores da minha vida. Você também vai errar. E nós estamos numa vida de errar e acertar e corrigir. E graças a Deus que eu tenho a oportunidade de corrigir meus erros. Porque muitos não tiveram oportunidade de corrigir seus erros. Então você tem chance, eu tenho chance. O Josué tem chance, todos nós temos chance. Obrigado, Senhor, porque eu posso errar. E porque eu posso corrigir pelo teu poder. Entenderam bem? É uma bebida.
O chopp é uma bebida, o vinho é uma bebida. Que é coisa da terra, é coisa do homem, é coisa do mundo. É coisa da vida. Agora a questão é, como eu vou lidar com a minha liberdade? E aqui nós temos um problema, que eu vou colocar agora, baseado nesse texto que estamos tratando, desse tesouro que é o reino de Deus dentro de nós. Muito bom libertar os escravos. Aí eles saíram, aquele povo todo, tanto de gente. E aí, pessoal? Agora somos livres, né? Aí ficaram de fora da cerca da fazenda. Fechou a porteira. E aí, beleza, né? E aí? Vamos para onde? Para onde? Não sei. Não tem para onde ir. Não tem família, não tem casa de parente. Era até então propriedade. Não tem trabalho, não tem comida. Qual foi o grande problema da libertação dos escravos? Qual foi? Em nome de uma coisa boa, libertá-los, não foi providenciado um outro sistema de vida. Porque tinha que ter abrigo para esse povo. Tinha que ter trabalho para esse povo, para eles construírem uma vida digna, ou não? Como eles ficaram à toa, não tinham o que fazer da vida, aí e agora, vamos almoçar onde hoje, pessoal? Hein? Vamos almoçar onde hoje? Rapaz, esse negócio está feio. Tem um pé de manga ali, vamos chupar aquelas mangas lá. E chuparam as mangas, mas manga. E no outro dia a manga já tinha acabado também. E agora? Aí cada um foi tomando seu rumo. Aí um falou, sabe uma coisa? É o seguinte, eu tenho que comer. Aí pulou a cerca da fazenda do outro. E estava lá arrancando as mandiocas escondido. E correndo com as mandiocas nas costas. E colocando lá e depois roubando cana. E aí foi ficando fácil que ninguém estava vendo nada. Ele pensou, acho que eu vou entrar na casa daquele patrão lá. Vou entrar lá dentro e o que eu tiver de dinheiro eu vou roubar também. Aí entrou na casa, pegou dinheiro, já levou. Aí a liberdade, em razão da falta de uma consciência, ou melhor, da falta de uma estrutura de vida, porque se você destrói aquela casa, porque não presta, tem que construir outra. Ou não tem? Tem que construir outra. E agora a liberdade se transformou em libertinagem. Surgiram os libertinos. Foi um grande prejuízo. Um grande prejuízo. Deu certo a libertação? Deu certo? Deu. É livre. Porque somente o livre pode fazer mau uso da liberdade. Porque outrora, como eu podia fazer mau uso daquilo que eu não tinha? Então, mesmo fazer mau uso, já é um bom sinal. Já é um bom sinal. Agora, quando, imagine você, está lá o povo de Israel, 1500 anos na lei de Moisés, na tábua da lei dos profetas, tal. Aí vem Jesus, pessoal, o fim da lei é Cristo, perfeito? Agora, sem lei, o homem é justificado. Nasce a igreja. Eu pergunto para vocês, é fácil? Para esse povo que viveu a vida toda, uma cultura toda, uma existência toda, uma nação toda na lei. Agora, como viver sem a lei? Deus não nos libertou para sermos libertinos. Deus nos libertou da lei, em tábuas de pedra. Mas nos deu a lei do Espírito de vida. O que é a lei do Espírito de vida? E aqui está a parte mais complexa dessa verdade, é a experiência. É que a lei do Espírito de vida, que é o próprio Deus habitando o teu espírito, é esse reino de Cristo dentro de você, Ele quer te governar. Porque a vontade de Deus agora não está em tábuas de pedra, a vontade é inscrita no coração. Você imagine quando a vontade de Deus permear a sua vontade. A sua vontade será a vontade de Deus. Quando o amor de Deus permear o seu amor humano, o seu amor será o amor de Deus. Deus quer te controlar. O reino de Deus dentro de nós é o governo de Deus, é Deus controlando, é Deus dominando a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções e nos guiando a cada dia, em todo lugar, onde quer que estejamos. E assim é dito em Hebreus capítulo 8,
que na nova aliança não ensinará jamais cada um ao seu irmão dizendo: conheça ao Senhor. Não, porque todos me conhecerão, do menor ao maior. É uma questão de você ser livre dos homens, livre da condenação, livre do medo, livre da acusação, livre da perseguição, porém, totalmente controlado por Deus. Aí pronto, meu irmão, aí você pode ir para o shopping, você pode ir para o cinema, você pode ir para o zoológico, você pode ouvir uma música, pode dançar uma música, mas lá dentro de você, o Espírito Santo te falará: chega. Ou ele te falará: não. Ou ele te falará: vai. É uma coisa interior. Não é uma coisa exterior. Não é uma coisa de uma ordem na sua frente: ó, faça isso. Não. Mas e como é que o Espírito Santo fará isso dentro de mim? Primeiro, por repreensões, mediante a sua própria consciência, que é uma consciência limpa pelo sangue de Cristo. E mediante a mudança de alma, de mente, de vontade, que Ele promoverá na medida em que você a Ele se sujeitar. De maneira que o único caminho que nós temos para acertar é o caminho do Espírito. Se você não fizer isso, eu não te darei outra coisa. Porque Deus também não me entregou outra coisa. Eu só posso te oferecer aquilo que o próprio Deus nos oferece: a lei do Espírito de vida. Aprenda a orar no Espírito. Aprenda a buscar em Deus direção, direcionamento, entendimento, sabedoria, para que você possa proceder como um verdadeiro e digno cidadão do reino dos céus. Amém, queridos?